Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, trazendo a continuação da história do Emmanuel, quando ele era um senador romano há 2000 anos ali na Roma Antiga, porém não trazendo ele como o principal ator desse livro, então como o principal personagem. Nesse livro, a personagem principal é a Célia, que ele classificou de uma alma santa, e é chamada até de um anjo mesmo aqui. E a Célia é aquela pessoa então que está sendo, ela é a personagem da filha do Elvídio, que é a única pessoa ali do livro há 2000 anos que fez parte, que esteve ali também com o senador Publio Lentulus. Ele era o Pompílio Crasso, que foi então a última pessoa que esteve com o senador enquanto ele enxergava, porque ali na destruição de Jerusalém, quando eles foram aprisionados, eles foram ambos, ele, o Pompílio e o senador aprisionados, o Pompílio foi morto, teve o coração arrancado ali na frente do senador, que foi a última coisa que ele viu antes de ter os olhos perfurados ali pelo algoz dele, que era o André de Gioras, que era o inimigo declarado dele, e que era ali os resistentes entre os palestinos, que estavam lutando ali então na destruição de Jerusalém com os romanos. E aí nós estamos aqui no livro 50 anos depois, na primeira parte, no 7º capítulo, que é nas festas de Adriano. E aí nós estamos vendo que o Adriano, que é o imperador, ele vai se aposentar e então ele vai fazer muitas festas, e antes disso, depois disso, ele vai fazer uma viagem pela Grécia, e ele quer que a Cláudia Sabina o acompanhe. A Cláudia Sabina é aquela ex-namorada do Elvídio Lúcio, que é a reencarnação então do Pompílio Crasso, que é exatamente o proprietário do senador Publio Lentulus agora, que é um escravo. O senador Publio Lentulus nasceu como escravo, então um escravo judeu. E então ele ganhou esse escravo de presente. Porém, quando ele soube que ele era cristão, ele então deixou que ele fosse condenado à morte, e ele vai ser morto junto com o filho dele, que é o Ciro. Nós vimos tudo isso no capítulo anterior. Agora nós estamos no capítulo em que a Cláudia Sabina, que é ex-namorada do Elvídio, da época da juventude, que engravidou dele e ele não assumiu, com quem ele tem um filho bastardo, mas não assumiu, ela então está fazendo de tudo para separá-lo. Além dela frequentar ali uma feiticeira, ela também colocou uma funcionária, uma serva, uma criada ali infiltrada na casa do Elvídio e da mulher dele, para trazer tudo que está acontecendo ali entre eles, para que ela vá tramando como é que ela vai fazer para separá-los. E uma das coisas que ela fez, um projeto dela, é fazer com que ele viaje com ela, com que ele se afaste de casa, indo ali para as obras de Tibur, onde o imperador vai morar depois que ele se aposentar. E agora ela convenceu o imperador também que é o Elvídio que deve acompanhá-los nessa viagem pela Grécia, que não tem tempo determinado, pode durar anos. E aí quando ele disse que não chamaria, o imperador disse que não chamaria porque ele era um pai de família. E aí ela disse, mas eu também sou casada e vou abandonar a minha casa, o meu marido. Ela o convenceu. E aí eles enviaram o convite, e o Elvídio, quando recebeu o convite, ficou muito desgostoso e aventou não aceitar. Porém, foi conversar com a mulher dele, a Alba Lucínia, e ela, depois que ponderou tudo e viu que o pai dela estava em situação financeira difícil e que dependia completamente do prefeito, que é aquela pessoa muito próxima do imperador e que é, por acaso, o marido da Cláudia Sabina. Então ela aconselhou o marido dela a ir, e ele disse que seria difícil para ele resistir às tentações. Ele disse de uma forma diferente, mas ele disse que seria difícil, e ele disse: sinto-me passível de esmorecimento ante o assédio das tentações de toda espécie que me dificultam as iniciativas necessárias. E aí ela diz: muitas vezes quem odeia é que não sabe amar convenientemente. Façamos por manter a harmonia e a paz na esfera das nossas relações.
e disse: "Sê calmo e justo, certo que ficarei orando por ti, amando-te e esperando-te. Essa doce perspectiva não te será um consolo de todas as horas?" Ou seja, ela quis dizer a ele: você sabendo que você está deixando a sua mulher, a sua família, você não vai ter forças para resistir às tentações? E aí ele respondeu: "Sim, querida, os deuses hão de ouvir-te as preces pela nossa aventura." Foi assim que terminou o capítulo, a primeira parte então desse capítulo, do 7º capítulo, e agora nós vamos continuar vendo como é que vai acontecer os próximos, o enredo aqui. Então eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar que a minha leitura seja fluida, seja de boa compreensão e que os meus comentários sejam pertinentes, ajudem também a trazer alguma coisa, algum detalhe que seja necessário e que eu possa ter também uma inspiração, que eu possa ser inspirada. E eu agradeço a Chico Xavier e Emmanuel, agradeço a você que está assistindo também, que o livro possa te trazer aquilo, como Emmanuel disse no livro Há 2000 anos, possa te servir de roteiro, tá bom? Para fazer essa travessia. Vamos continuar então? Alba Lucínia experimentou um brando alívio ao reconhecer que suas palavras haviam tranquilizado o companheiro, mas voltando ao seu pequeno mundo doméstico, passou a refletir na sua amargurada situação pessoal, considerando as penosas provações que o destino lhe reservava no curso da vida. Debalde insulava-se no santuário do lar nos intervalos de suas atividades intensas, implorando a proteção das divindades que lhe haviam presidido ao matrimônio. Apesar do fervor com que o fazia, os deuses de marfim pareciam-lhe frios, implacáveis, e no torvelinho das alegrias domésticas o sorriso ocultava muitas lágrimas silenciosas que não lhe borbulhavam dos olhos, mas escaldavam o coração. Aqui a gente vê a Alba Lucínia passando por um drama parecido com aquele que a Lívia passou no Há 2000 anos, a mulher do senador Publio Lentulus. Porém, a Lívia, ela rezava para Deus, o Deus. E a Alba Lucínia, infelizmente, ainda não entendeu isso. Ela reza para deuses de marfim, que que são frios e implacáveis. Porque ela tem a filha dela que se tornou cristã, então ela sabe da existência de Jesus Cristo. Ela tem a amiga dela, a Túlia, que também veio e falou a ela que por uma oração que foi feita ali nas catacumbas, em nome desse novo Deus, porque ela acredita que seja um Deus a mais, que também falou a ela, porém ela não quis ir, porque não ficaria muito bem para ela. Eu acredito que foi a mesma coisa que aconteceu com o senador Publio Lentulus ali, quando ele teve a oportunidade de ir conversar com Jesus Cristo ali nas margens do Tiberíades, e ele não foi, porque não ficaria bem para um senador da República estar sendo visto ali ouvindo um mago, como ele chamava, pregar. Então aqui é a mesma coisa, a Alba Lucínia, com certeza o fim dela não vai ser como o da Lívia, porque ela está rezando para deuses de marfim. Entre as clarinadas do júbilo geral surgiram as festas adrianinas e com elas a data auspiciosa dos esposais da filha de Elvídio Lúcius. As cerimônias nupciais constituíram um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade de então, a elas concorrendo o que Roma possuía de mais distinto nas camadas do patriciado. Fábio Cornélio, desejando comemorar a aventura da neta de sua predileção, fora fértil em inventar os mais belos jogos de iluminação no parque da residência de seus filhos. E aqui Emmanuel deixando claro que quem se parece se combina, uma coisa assim, não sei como é mesmo esse dito, porque o Fábio Cornélio comemora a aventura da neta de sua predileção. Nós sabemos que é a Elvídia que está se casando. Já a Célia, com quem é que ela encontra ali a comunhão? É com o avô paterno, o pai do pai dela, que é o Quinésio Lúcius, que inclusive passou a ser cristão também, mas em silêncio, sem que ninguém saiba. Por toda parte, aroma de flores maravilhosas, em todos os recantos cantigas e trovas apaixonadas a confundirem-se com os sons das cítaras e atabalhes,
tangidos por mãos de mestres exímios. Enquanto os escravos se cruzavam apressados em satisfazer o capricho dos convivas, dançavam bailarinos famosos ao estribilho melodioso dos alaúdes. Pequenos lagos improvisados à guisa de aquários naturais ostentavam plantas soberbas do Oriente e peixes exóticos provocavam a admiração de quantos se deliciavam com as alegrias da noite. Mais uma vez, então, o Emmanuel trazendo detalhes riquíssimos, detalhes detalhados das festas que realmente eles não se faziam de rogado, eles faziam festas assim fenomenais que tinham tudo. Olha aqui, aquários naturais ostentavam pequenos lagos improvisados à guisa de aquários naturais. Todo o cenário festivo fora preparado a caráter, com previsão e requintes de bom gosto, salientando-se a piscina, onde barcos graciosos e leves se pejavam de ninfas e trovadores, e a arena, na qual, de remate à festa, 2 escravos jovens e atléticos perderam a vida sob os gládios poderosos de lutadores mais fortes. Então essa parte aqui é a parte que tem, a festa é cheia como diz, de detalhes de grandiosidade, de ricos detalhes, mas eles não pode passar sem o melhor da festa para todo mundo, que é quando jovens atléticos, escravos, tem que ser morto ali na frente de todo mundo para trazer então colocar aquela cereja do bolo ali na festa deles, então. Nenhuma lacuna se observava, exceto a ausência de Quiné e Lúcius, que, segundo informavam os anfitriões, permanecia no Aventino ao lado da outra neta enferma. Ou seja, aquela coisa aquela alusão a separar o joio do trigo se faz naturalmente, não é? No dia seguinte, enquanto Elvídia e Caio partiam para Capua sob uma chuva de flores e se bem estivessem no zênite as festividades do povo, Alba Lucínia não conseguia dissipar a onda de receios que lhe assaltava o coração. Sua consciência sentia-se tranquila em relação ao que alvitrara ao marido, considerando que a gratidão de ambos ao imperador não admitia tergiversações quanto à viagem à Grécia. Mas Elvídio Lúcius lhe falara dos próprios temores com respeito às tentações. Suas mãos ainda sentiam o calor das deles ao terminar as confidências amargurosas. Estaria certa incitando-o a aceitar os novos encargos impostos pelo império? Não deveria igualmente defender o esposo de todas as situações difíceis determinadas pela política com suas inquietações perversoras? Nasceu-lhe então a ideia de procurar Cláudia Sabina e pedir com humildade a interferência dela. Semelhante atitude não se compadecia com as tradições de orgulho de sua estirpe, mas o desejo do bem, aliado à vibração da sinceridade pura, poderia, a seu ver, modificar as intenções bastardas que, porventura, vivessem no coração daquela criatura fatal. Então aqui olha o que a Alba Lucínia está pretendendo fazer. Procurar se aliar então a Cláudia Sabina, ela crê que pedindo a ela vai conseguir alguma coisa. E por quê? Porque o marido dela não contou que o objetivo da Cláudia Sabina, que ela já disse as intenções dela, que não eram inconfessáveis. Ela já confessou a ele que as intenções dela é conquistá-lo. Então, como ela não sabe disso, e ela não disse a ele que o marido da Cláudia Sabina está fazendo avanços em direção a ela, se declarou a ela. Então, é aquele do não dizer. Se eles soubessem, ambos soubessem o que está acontecendo com o outro, eu acredito que eles não se deixariam levar. Então, por essa falta que vai fazer esse lado financeiro que o pai dela tem, que eles estão sem dinheiro e precisam. E é óbvio que ia se criar uma quebra aqui, ia haver uma separação aqui. Porque o pai dela, pelo jeito, ele não entendeu ainda como Quiné e Lúcio, o pai dele.
Porém, aquilo que eu consegui entender ali no livro há 2000 anos acontece exatamente como tem que acontecer, exatamente porque eles têm que colher aquilo que eles plantaram. Aqui não há vítima, há injustiça, mas não há injustiçado, como disse essa frase, célebre frase de Emmanuel. Desde que percebera a indecisão de Ovídio, sentiu a necessidade de cooperar ativamente para a tranquilidade moral dele, desviando todos os perigos com a mobilização das forças poderosas do seu afeto, que chegava a vencer os imperativos do orgulho inato. Assim foi que, depois de muito meditar, no dia imediato ao casamento de Ovídia, deliberou procurar Cláudia Sabina pela primeira vez no seu palácio do Capitólio. Soliteira foi recebida no átrio com geral alegria, mas a mulher do prefeito, não obstante o esforço sobre-humano para dissimular a contrariedade que lhe causava a visita inesperada, recebeu-a com enfado e altivez. E nesse tempo não tinha então WhatsApp, que a gente telefone, que a gente liga e avisa que está chegando, né? Porque eu acho que, independente aqui do que está sendo dito, visitar uma pessoa assim de supetão é meio estranho, especialmente quando é uma pessoa que a gente não conhece, não é? O mínimo que pode acontecer, além da pessoa receber com enfado e altivez, é a gente chegar e bater com a porta, com o nariz na porta, porque a pessoa pode nem estar em casa. A mulher de Ovídio, contudo, apesar do orgulho que a hierarquia do nascimento lhe avivara no coração, mantinha-se serena e digna na sua atitude de sincera humildade. Senhora, explicou a filha de Júlia Spinter após as saudações usuais. Venho até aqui solicitar seus bons ofícios para a nossa tranquilidade doméstica. Às suas ordens, retrucou a antiga plebeia, assumindo ares de superioridade e cortando a palavra da interlocutora. Terei o máximo prazer em lhe ser útil. Não lhe sendo possível devassar os sentimentos mais íntimos da esposa de Lólio Úrbico a seu respeito, a nobre senhora prosseguiu com simplicidade. Acontece que o imperador, com o cavalheirismo e a magnanimidade que lhe marcam as atitudes, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez se demore mais de 1 ano. Ovídio, porém, tem numerosos trabalhos em perspectiva e que dizem com a nossa tranquilidade futura. A referida excursão, com a honrosa incumbência que lhe foi confiada, representa para nós um motivo de honra e alegria. E, contudo, resolvi apelar para o seu prestígio generoso junto de César, a fim de que dispense meu marido dessa comissão. E ela, para quem ela veio pedindo? Exatamente para a pessoa que usou todos os argumentos possíveis para convencer o imperador a chamar o marido dela para essa comissão. Oh, mas isso iria transtornar completamente os planos de Augusto, disse Cláudia Sabina com visível ironia. Então a esposa de Ovídio não se alegrará de compartilhar com ele a sagrada confiança do império? Não me consta que uma patrícia de nascimento fugisse algum dia de comungar com o marido nos esforços preciosos que elevam o homem às culminâncias do serviço oficial. E aqui ela ainda dá uma alfinetada, porque ela veio pedir a ela sabe que ela tem prestígio junto ao imperador, e ela tem que vir a ela, e ela disse, não me consta que uma patrícia de nascimento, quando ela não era de nascimento, ela alcançou o prestígio dela, passando de plebeia a essa pessoa com tanto peso em relação ao imperador. Alba Lucínia escutava, surpreendida, entendendo integralmente aqueles conceitos irônicos e atrevidos. Atender a um pedido dessa natureza é humanamente impossível. Prosseguiu com expressões fisionômicas quase brutais. Ovídio Lúcius não poderá esquivar-se ao programa administrativo, julgando desse modo que seu coração de mulher venha a conformar-se com as circunstâncias. Nossa, e aqui ela já olha, prosseguiu com expressões fisionômicas quase brutais. Ela abriu, ela não ficou ali se fazendo de a boazinha, a simpática, né?
A filha de Fábio Cornélio ouvia-lhe as palavras mordentes, recordando as confidências de Túlia relativamente ao passado do esposo. Atentava para os gestos da antiga plebeia, elevada pelo destino às melhores posições nos círculos da nobreza, e sentia no todo de suas expressões contrafeitas e estranhas um vasto complexo de odiosos sentimentos recalcados. Somente o ciúme poderia transformá-la de tal modo a ponto de modificar os traços mais graciosos da fisionomia. Então aqui a Cláudia, a Alba Lucínia vendo quem é realmente a Cláudia Sabina, porque o Emmanuel já deixou claro que ela é um espírito que habita um corpo com características bonitas, é um corpo bonito, ela tem traços graciosos, porém aqui quando ela se mostrou realmente como ela é, então ela teve até esses traços bonitos modificados por todo aquele ódio, aquele ciúme que ela traz dentro dela. Não contavam elas a mesma idade, mas possuíam ambas os mesmos atrativos físicos da mulher formosa que ainda não chegou ao outono da vida e guarda as melhores prendas da primavera. Ao passo que Alba Lucínia atingira os 38 anos, Cláudia chegara aos 42, apresentando as duas as mesmas disposições de mocidade refletida. Notando que Alba Lucínia lhe reparava todos os gestos, analisando-lhe as mínimas expressões com a sua observação inteligente e guardando toda a sua superioridade em face dos seus conceitos apressados, a esposa de Úrbico irritou-se profundamente. Afinal, exclamou quase ríspida para Patrícia, que a escutava em silêncio: "A senhora pede-me o inexequível, o inexequível. Ou a senhora me pede o impossível. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros ao sabor da sorte. Eu mesma, possuindo o prestígio para o qual venho apelar, não consigo ladear semelhantes contingências. Casada com o prefeito dos pretorianos, já lhe ouvi dos próprios lábios a dolorosa afirmativa de que não poderá querer-me nunca." Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentiu o coração pulsar, precípite. Uau! E aqui ela é muito astuciosa. Aqui então ela vai fazer de conta que é apaixonada pelo marido dela e que o marido dela é apaixonado por ela, porque a gente sabe que ela sabe, porque a Atéria, a criada que ela colocou ali, né, como infiltrada na casa da Alba Lucínia, contou a ela que ouviu. Então quando a Alba Lucínia contou isso à amiga dela, a Túlia. Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentiu o coração pulsar, precípite. "E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências do meu marido?" perguntou a antiga plebeia com expressão odienta e indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a alusão atrevida de olhos úmidos, nos quais transparecia a dignidade d'alma. "O seu silêncio", murmurou Sabina arrogante, "dispensa maiores explicações." Alba Lucínia levantou-se de faces purpureadas, exclamando com dignidade: "Enganei-me lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca dos meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social e temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem." Uau, mas ela também, na casa da outra que está se mostrando completamente, ela fala desse jeito. Uau, meu Deus. A educação não é a mesma para todas as pessoas. Além do mais, cada um dá o que tem.
aquela história de que quando eu estou carregando uma xícara de café e alguém esbarra em mim, eu derramo café. E por que eu derramei café? Porque é café que tinha na xícara. Quando alguém aperta os nossos botões, a gente derrama aquilo que a gente está cheio. A Cláudia Sabina está cheia de raiva, de ódio, de rancor, ela de ciúme. Ela derramou tudo isso. E é isso que ela está dizendo. A gente derrama aquilo que a gente tem quando alguém esbarra na gente, quando alguém pisa no nosso carro. E sem mesmo despedir-se, caminhou desassombradamente até o átrio, onde a liteira a esperava, cercada de servos atenciosos, enquanto Cláudia Sabina, como que petrificada no seu ódio ante a lição de superioridade e desprezo recebida, esboçava um riso nervoso que explodiria logo após ensaraivada de impropérios contra as escravas. Ou seja, agora é como aquela pessoa, a gente vê uma pessoa, esbarra na gente, pisa no nosso calo, a gente derrama aquilo que a gente está cheio e aí a pessoa vai embora, a gente se sente ali pior ainda porque recebeu uma lição de moral, aí a gente se volta contra quem estiver ali perto. É o marido que chega em casa cheio de raiva contra a mulher que recebe o marido cheio de raiva quando ele chega do trabalho, são os filhos, ou é o vizinho, ou são as escravas aqui no caso. Que recebe então ali um rescaldo dessa lição que ela recebeu. Na intimidade do lar, Alba Lucínia orou, suplicando aos deuses fortaleza e proteção. A viagem do marido se efetuaria sem delongas e ela não julgava oportuna qualquer revelação a Elvídio acerca das suas contrariedades íntimas. Conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderia florir suas esperanças de paz e felicidade no ambiente doméstico. Urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro, de modo que o coração dele pudesse suportar todas as dificuldades e vencer galhardamente as situações mais penosas. Ocultando as lágrimas íntimas, a pobre senhora lhe preparou todos os petrechos de viagem com o máximo carinho. Elvídio partiria com seu amor e com a sua confiança, e isso lhe devia bastar ao coração sensível e generoso. Entretanto, o último dia das festividades adrianinas alvorecera e os protocolos da corte obrigavam a Alba Lucínia a acompanhar o esposo nas derradeiras exibições do circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. A perspectiva de semelhante espetáculo gelava-lhe o sangue, antevendo o horror das cenas brutais do anfiteatro organizadas por espíritos insensíveis. Então aqui a gente vendo que está chegando ali o ápice da festa das festas adrianinas, onde depois a gente já teve ali os escravos sendo abatidos ali nas festas, nas primeiras lutas ali, que tem que sair os mortos, e agora então o próximo espetáculo vai ser o sacrifício dos prisioneiros, entre eles Nestório e o Ciro, o filho dele. Recordou-se de que na antevéspera acompanhara Elvídia e Caio Fabrícios ao Aventino para as despedidas do avô e de Célia, notando que a pobrezinha estava profundamente desfigurada pelas amarguras do grande e infortunado amor dela. O coração materno experimentava ainda o calor do abraço afetuoso da filha, que lhe dissera ao ouvido em voz quase imperceptível: no último espetáculo, Ciro morrerá. Revia-lhe os olhos úmidos ao dar-lhe resignada semelhante notícia, lembrando ao mesmo tempo a generosidade com que Célia acolhera a aventura da irmã, que sorridente e feliz partia para as delícias de Capua, com seus votos fraternos de felicidade e de paz. Gente, mas como que pode? No último espetáculo, ela diz, é um espetáculo, então misturar morte violenta, sacrifício, com espetáculo, com bebida, com todos lagos artificiais, peixes, é como se fosse uma feira ali como chama aquelas feiras onde tem parque de diversão, só que nesse caso
É que agora tem aquela coisa da bala perdida também, não é? Às vezes sai alguém morto também, mas nesse caso fazia parte do espetáculo. Alba Lucínia meditou longamente os dolorosos problemas que lhe atormentavam o espírito, ponderando a necessidade de ocultá-los dia a dia sob o véu das alegrias disfarçadas e mentirosas, e demorando-se amargurada nos porquês do sofrimento e nos contrastes da sorte. Era, porém, imprescindível que buscasse modificar suas disposições espirituais. Com efeito, daí a poucas horas, Elvídio lhe recordava as obrigações protocolares e não foi sem emoções penosas que ajustou a túnica de gala, entregando-se às escravas para as bizarrias expressões do penteado em voga. À tarde, observava à risca a tradição dos cortejos. As alegrias populares desbordavam no circo entre ditérios e gargalhadas. A caravana do César já havia chegado sob uma chuva de aplausos ensurdecedores. Então aqui vai dar continuidade à festa do César, à festa adrianina aqui, onde culmina o pico, então vai ser ali o sacrifício dos cristãos, que vão ser sacrificados ali, entre eles Nestório e o Ciro, o filho dele, e também aquele que seria o namorado da Célia. Ela então que vai embora ali com a avó dela, é óbvio que ela não vai presenciar, e a mãe dela, ela tem que ir ali participar, apesar de ter visto toda a dor da filha, e depois de ter saído ali do encontro com a Cláudia Sabina, onde eu acredito que ela pensou que foi pior, que a decisão de ir talvez não tivesse sido a melhor que ela fizesse, porque ela só fez sair mais machucada ainda e sem conseguir o que ela queria, que é que o marido dela ficasse do lado dela, sem saber que foi a própria Cláudia Sabina que tudo organizou, maquinou tudo ali para fazer com que o imperador convocasse o Elvídio. Então, gente, vamos ver como desculpem, vamos ver como que continua na terceira parte desse, que é o 7º capítulo, então, que são as festas, nas festas de Adriano, e eu espero que você esteja gostando da leitura, e que se você estiver gostando e quiser deixar a sua curtida, o seu like, se você quiser compartilhar com alguém também o vídeo, por favor. Eu deixo os outros livros do Chico aqui ao longo desse, que são Paulo Estevão, Boa Nova e Há 2000 Anos. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver, tem outros livros lá, outros vídeos. Se você quiser também, fica à vontade para se inscrever, se for leve para você. Obrigada, tá? E até o próximo vídeo. Desculpa. Tchau.